Não gostamos de falar ou apontar explicitamente sobre posições de poder relativas e geralmente nos sentimos desconfortáveis quando os outros falam sobre seu posto superior na hierarquia. É por isso que frequentemente ignoramos isso, mesmo que possamos claramente perceber a posição que alguém ocupa em um ambiente social, seja em amizades, ambiente profissional ou relacionamentos íntimos. Falando em hierarquia, como o animal mais complicado do planeta, também desenvolvemos hierarquias socialmente percebidas em relação às pessoas ao nosso redor, com base em habilidades físicas, posição, status financeiro, conhecimento, experiência, popularidade e seleção de parceiros. Quer gostemos ou não, julgamentos serão feitos sobre nós, e faremos julgamentos sobre outras pessoas para selecionar nosso nível de associação com elas. É inevitável, quer dizer, somos criaturas sociais que trabalham para nossa própria sobrevivência e prosperidade. Lembre-se de que o objetivo deste vídeo não é ensinar você a ser dominante ou o alfa, pois o estado de dominância em um homem geralmente vem por meio do amadurecimento gradual de seu caráter e competência à medida que ele lida, adquire e vivencia diferentes circunstâncias na vida. Este vídeo tem principalmente a intenção de ajudá-lo em situações sociais, identificando ou destacando alguém que é implicitamente considerado um indivíduo dominante no grupo, ou aquele que está no comando da situação como um todo. Isso também pode se aplicar a você, caso você observe isso em si mesmo ou ao seu redor. A ideia é que quando alguém sente que está em uma posição social superior, e realmente é o superior, isso se manifestará em suas comunicações não verbais com os outros e ou das outras pessoas em relação a elas. Em outras palavras, isso pode ser claramente percebido por meio de sua linguagem corporal. A dominância é demonstrada, não explicitada. É muito importante saber com quem você está lidando em situações sociais. Se você tiver a intuição tranquilizadora de que outra pessoa é mais dominante do que você dentro de um grupo, não deixe seu grande ego e inseguranças constrangerem você, tentando sutil ou expressivamente superar o homem alfa. Conheça bem o seu ambiente. Se for uma situação social na qual você é significativamente competente, naturalmente lhe dará a confiança para assumir a liderança. Se não for, recue. Lembre-se de que sua reputação está em jogo e você deve protegê-la a todo custo, sendo vigilante com todos os presentes. A melhor coisa que você pode fazer quando outra pessoa é mais dominante do que você em uma situação social é simplesmente observá-la e aprender com ela. Se você conseguir identificar suas inconsistências e fraquezas ao longo do tempo, isso será vantajoso para você a longo prazo. De qualquer forma, aqui estão os 15 sinais de dominância social, com base em minhas extensas observações de alguém que é percebido como líder do grupo, onde quer que vá. Alguns deles são bastante óbvios e outros nem tanto. Número 1. Eles têm uma postura e comportamento forte, porém relaxado. O estado de dominação é quando você tem uma sensação impecável de controle, confiança e autoridade sobre suas circunstâncias. Quando você se sente assim, naturalmente fica mais relaxado e despreocupado. Seus movimentos são lentos, você balança mais quando caminha, suas pálpebras estão relaxadas ou meio fechadas, e você tende a se inclinar mais para trás quando senta, em contraste com alguém que está sobrecarregado, ansioso ou nervoso. Os gestos deles são tensos, seus movimentos são bruscos, e eles não conseguem manter uma posição fixa por muito tempo. Seus olhos estão completamente abertos, e eles sentam-se mais eretos ou ligeiramente inclinados para a frente, com uma postura fechada ou defensiva. Número 2. Eles fazem contato visual e encaram quem quiserem pelo tempo que desejarem. Pessoas dominantes ou que se sentem superiores raramente abaixam a cabeça ou olham para baixo por longos períodos de tempo. Eles mantêm o queixo sempre erguido e estão sempre olhando ao redor em busca de coisas que lhes interessem. Seu sentimento de superioridade faz com que desenvolvam essa disposição arrogante ao interagir com alguém, e isso inclui contato visual. O reconhecimento tranquilizador da inferioridade dos outros em relação a eles lhes dá a sensação de ter o direito de julgar os outros à sua vontade e ritmo, o que pode deixar os outros desconfortáveis. Mas eles não se importam, porque têm plena consciência de que as pessoas não vão ou não se atrevem a fazer nada a respeito. Número 3. Eles sorriem de forma irônica mais do que sorriem. Sorrisos irônicos podem ser um sinal sutil de aprovação ou desprezo,
dependendo do contexto. Independentemente disso, indivíduos dominantes são difíceis de agradar e perturbar. Eles costumam ser não reativos e raramente perdem o controle ou expressam emoções de forma exagerada, seja positivas ou negativas. Número 4. Eles tocam nas pessoas com mais frequência. Lembra do que eu disse sobre pessoas dominantes se sentirem no direito? Bem, esse é outro ponto. Pessoas dominantes não hesitarão em ultrapassar os limites físicos de outras pessoas, seja dando um tapinha nas costas, um tapa no ombro ou abraçando pela cintura. A invasão do espaço físico de outras pessoas é uma indicação sutil de uma tentativa de exercer algum tipo de controle direto ou influência sobre essa pessoa, como um manipulador de marionetes. É por isso que muitas vezes, quando você vê alguém colocando a mão em outra pessoa e caminhando em uma certa direção, a pessoa que está sendo segurada acaba seguindo involuntariamente a direção da pessoa que a segura. Novamente, dependendo da pessoa, isso pode deixar algumas pessoas desconfortáveis, mas é provável que as pessoas não tenham coragem de fazer nada a respeito, a menos que o indivíduo também tenha uma personalidade dominante. Número 5. Eles ocupam mais espaço e deixam mais espaço entre eles e os outros. Esse é um ponto que a maioria de vocês não saberia e não notaria. Como eu disse antes, pessoas superiores adoram o senso de controle e autoridade. É quase como uma necessidade constante para elas. Isso se reflete em sua necessidade de supervisionar todos de um ponto de vista privilegiado. É por isso que elas ocupam muito espaço quando estão em pé, ou sentadas e deixam muito espaço entre elas e os outros, recuando e afastando um pouco as cadeiras da mesa, ou sentando na extremidade ou borda da mesa. Essa é a razão pela qual, dentro do escritório de executivos de alto cargo, as mesas são grandes e amplas, para manter espaço ou distância de qualquer pessoa sentada ou em pé na frente dela. E é também por isso que eles estão sempre localizados na extremidade ou canto da sala, longe da porta de entrada, em vez de no meio da sala ou ao lado da porta. Isso permite que eles vejam tudo o que está dentro da sala ou entrando e saindo da sala de um ponto de vista seguro. Número 6. Quando falam, as pessoas viram rapidamente a cabeça na direção deles. Os olhos se fixam neles e ficam de repente em silêncio, ouvindo atentamente. Pessoas superiores são tanto respeitadas quanto temidas. Seu alto nível de competência em várias áreas da vida faz com que as pessoas naturalmente se intimidem por eles. Então as pessoas frequentemente sentem a necessidade ou a pressão de dar-lhes atenção completa, seja para evitar serem chamadas a atenção ou para não exibirem comportamentos que os irritem, independentemente se as pessoas estão interessadas ou não no que eles estão dizendo, eles ainda comandam a atenção completa. Número 7. Quando eles interrompem as pessoas, ninguém se atreve a argumentar e eles se safam facilmente disso. Isso pode ofender alguns de vocês, mas isso ocorre com bastante frequência. Como dito anteriormente, quando eles falam, os outros ficam em silêncio e lhes dão total atenção. Assim, quando eles interrompem uma conversa, não importa o quão empolgante ela seja ou o quão irritada alguém possa estar, todos ainda viram a cabeça e estão preparados para ouvir o que eles têm a dizer. Número 8. As pessoas caminham atrás deles e raramente olham para trás para ver se alguém ainda está os seguindo ou não. Muitas vezes, quando estamos no comando de uma situação social, como liderar um grupo até um restaurante ou dentro de um shopping, muitas vezes inconscientemente olhamos rapidamente para trás para saber quem ainda está nos seguindo ou se alguém decide sair do grupo. Isso é na verdade um senso primal comum de insegurança em não querer se sentir isolado ou separado da tribo. E também é uma verificação de autoestima e competência para ver se as pessoas valorizam ou confiam na sua liderança. Pessoas dominantes não precisam verificar, porque eles sabem que as pessoas têm que e vão segui-los, porque eles geralmente já estabeleceram o tom e assumiram o controle desde o início. Número 9. Eles não hesitarão em expressar ou demonstrar seu descontentamento em relação a alguém presente. Seu senso de superioridade e confiança de que as pessoas não ousarão questioná-los os leva a se sentirem confortáveis e não ameaçados ao dizerem o que quiserem, inclusive críticas explícitas e insultos para aqueles que não gostam. Isso ocorre porque eles sabem que a maioria das pessoas ao redor deles, por padrão, concordará com suas afirmações ou sentirá pressão social para concordar,
mesmo que na verdade não concordem. Isso é o poder de influência que a autoridade de alguém pode ter quando eles são altamente respeitados e temidos. Número 10. Eles falam com uma voz mais profunda e nunca explicam ou justificam demais. Uma voz aguda pode indicar tanto empolgação e entusiasmo, quanto insegurança e ansiedade. Pessoas dominantes nunca precisam se esforçar para serem ouvidas, como eu disse anteriormente, quando elas falam, as pessoas ouvirão. Elas apenas dizem o que é necessário e nunca têm a necessidade de justificar excessivamente suas afirmações, porque normalmente aqueles que se esforçam muito e extensivamente para fazer um ponto são aqueles que são desonestos ou inseguros em suas afirmações. Número 11. Quando não estão interessados em alguém, eles tendem a demonstrá-lo sutilmente, fazendo as coisas pela metade. Quando pessoas dominantes ficam entediadas ou levemente irritadas com a presença de alguém, normalmente elas não dão atenção a essas pessoas ou direcionam sua atenção para algum lugar mais interessante para elas. Eles demonstram isso explicitamente, sem nenhum senso de remorso. Muitos de nós simpatizam muito, até mesmo com pessoas que não nos interessam. Continuamos tentando entretê-las ou manter nossa atenção voltada para elas, mesmo que secretamente estejamos desesperados para sair de lá, só para não magoar seus sentimentos ou desacreditar seus esforços. Pessoas dominantes não estão nem aí. Elas mostram ou dão a entender que não estão interessadas, independentemente de como você possa se sentir depois. Número 12. As pessoas ao redor delas competem para ajudá-las e conquistar sua aprovação. Isso é algo que você frequentemente vê em ambientes corporativos. As pessoas muitas vezes bajulam o chefe de forma exagerada para conquistar sua aprovação e se aproximarem dele para obterem posições e benefícios mais altos. A necessidade de continuamente agradar pessoas dominantes se torna iminente quando você percebe que a aprovação delas significa que você tem uma certa probabilidade de ser convidado para fazer parte do círculo social delas, ou ser recompensado por seus esforços ao ganhar a confiança delas na forma de sua aprovação. É oportunismo para sobrevivência e prosperidade. Sempre que pessoas dominantes precisam de alguma forma de assistência, você pode notar facilmente que as pessoas ao redor delas competem sutilmente para levantar as mãos primeiro e serem escolhidas para fazer favores para elas. Número 13. As pessoas se adaptam e seguem sua maneira de ser. Todos sabemos que essa energia e maneira de ser irradia e se torna contagiosa. A conformidade em relação à autoridade respeitada é inevitável, porque são seres únicos. Número 14. Eles raramente hesitam em suas decisões e frequentemente são sutilmente insistentes. Pessoas dominantes são mestres em fazer com que os outros apenas cedam às suas ideias ou medos e os sigam. Eles conseguem tornar coisas complicadas e estressantes em algo simples e relaxante. Muitos de nós somos emocionalmente instáveis quando se trata de tomar decisões, porque queremos tirar o máximo proveito delas, ou porque temos medo de que algo ruim aconteça. Pessoas dominantes não se importam com tudo isso. Elas apenas querem uma decisão que faça mais sentido e traga o maior benefício para elas. E elas nos fazem ceder aproveitando nossa instabilidade, intensificando os desafios e minimizando as recompensas que nossa decisão apresenta. Número 15. Seu caráter, interesses e perspectivas os tornam sempre valiosos. Guardei o melhor e mais importante para o final. Provavelmente, essa é a coisa que a maioria de vocês, senhores, não percebe, e provavelmente a mais impactante de todas quando se trata de pessoas dominantes, as reais. Como eles conseguem manter seu senso de confiança e superioridade, apesar da condenação das outras pessoas, é bastante simples de entender, mas difícil de perceber. É isso. Sua autenticidade e atitude de que se dane em relação a si mesmos e as coisas que fazem em suas vidas, nunca os desqualificam ou prejudicam completamente em sua subsistência e necessidades essenciais, independentemente da desaprovação das outras pessoas. Porque, gostem ou não, as pessoas ainda precisam delas pela competência ou habilidade que possuem, e que são altamente demandadas e procuradas. No passado, eu costumava dizer que não devemos buscar a aprovação das outras pessoas, mas no fundo, como seres sociais, secretamente ainda o fazemos, por mais sutil que seja essa sensação. E é assim que as pessoas dominantes criam esse equilíbrio. Elas sabem que as pessoas virão atrás delas, não importa o que façam ou como se sintam em relação a elas,
porque possuem algo que muitas pessoas estão procurando. Em outras palavras, você precisa ter habilidades, conhecimentos e experiências que você pessoalmente queira ter e possuir, mas que sejam valiosos o suficiente para as pessoas virem atrás de você em busca de assistência compensatória. Por exemplo, o indivíduo que pode estar baseando este vídeo possui uma habilidade e competência que garante que ele sempre seja necessário por outras pessoas. Essa habilidade específica é sua capacidade de desenvolver e manter conexões com diferentes pessoas de diferentes origens sociais. Ele sempre disse que adora conhecer outras pessoas e seus estilos de vida únicos, e pouco sabia que essa paixão poderia se tornar a coisa mais valiosa que ele poderia possuir em sua vida. Todos nós conhecemos o termo, sua rede é seu patrimônio líquido, e isso é evidente na vida desse indivíduo. Suas vastas conexões com pessoas de diferentes origens e competências permitem que ele desenvolva muitos negócios e seja altamente compensado por isso, dando acesso a ainda mais conexões e oportunidades. As pessoas sempre precisam umas das outras, especialmente nos negócios. Elas sempre desejam exposição, alcance, consultoria, serviços de marketing, finanças, logística, lealdade e exclusividade. Portanto, não importa o quanto as pessoas não gostem dele por sua atitude, opiniões ou perspectivas, essas mesmas pessoas voltarão procurando por ele por um favor ou assistência muito necessários. Portanto, é importante que pelo menos um dos empreendimentos quais você se compromete pessoalmente, ou dos quais é apaixonado, seja altamente valioso e procurado o suficiente para que as pessoas queiram constantemente procurá-lo. Porque, como eu disse antes, o mercado determinará o quão valioso você realmente é, não sua própria estimativa isolada e muitas vezes tendenciosa. Aliás, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um comentário e se inscrever-se no canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo.